no decorrer, ou vão assistir posteriormente. Hoje é feriado aqui no Brasil, né? Então, algumas pessoas talvez tenham viajado, alguma coisa assim, e está no mesmo dia também da entrega das obras nas Agudes. Pois é, ainda tem esse detalhe. Nesse momento, não sei se a Isabela está lá, ou só a Leonor, acho que a Leonor, com certeza, está recebendo obras, e tem sempre aquela coisa do atraso, um monte de coisa. Eu já fui lá, deixei a minha e já voltei. Não, isso é bom, vou no horário certinho. Tem gente que ainda está indo lá, eu sei ainda. Tem gente que estava a caminho. Mas essa exposição eu não vou participar, não. Não? Por quê? Porque eu estava com problema na perna, tanta coisa, não vou deixar de participar nessa, a próxima eu participo. Você tem um trabalho tão bonito, tão bom, é admirável. Eu tenho uma maior admiração pelo seu trabalho. Você faz coisas maravilhosas. O teu também é muito legal. O da Sandra... Rasgando seda. Eu até tenho. Pois é, você tem uma cópia do meu, que maravilha. Preciso comprar uma cópia do seu para a gente empatar. Isso é muito legal mesmo. O da Sandra, eu lembro do trabalho dela lá do ano passado, lá do restaurante, na Bering, né? Que era um tênis assim, trabalhado, essa coisa eu achei bem legal. Eu lembro sempre desse trabalho da Sandra. Tênis de calçar? Legal. Porque ele era o testemunho. Ele tem embaixo tem um mapa de uma obra que eu usei o tempo todo esse tênis, durante um ano inteiro, uma obra que teve aqui no Ipanema e Leblon. Aí eu peguei e tirei umas fotos e também resolvi aproveitar o tênis também como testemunho, porque eu andava, né? Que delícia! Olha que ideia! É o flaner, né? Flanava. Não é flanava, é o flaner. Gente, aí eu mandei colocar embaixo uma sola para poder colar em plástico, né? Assim, plastificado, o mapa das ruas de Ipanema e do Leblon nessa parte. Então, ele tem um mapa embaixo. Mas agora agora esse tênis é da Zaguti. Eu dei de presente. Eles queriam ficar, eu dei. Legal. Eu lembro de vê-lo pessoalmente ano passado, naquela exposição da Bering, lá no restaurante. Testemunho. E tem um texto do Paulo Reis. Se lembra do Paulo Reis? Lembro. Pois é. Ele fez vários textos dos meus trabalhos. Uma pena, ele foi para Portugal e depois faleceu lá. Tão jovem. Horrível. Ele estava lá no Porto. Eu estava louca para ir visitá-lo, conhecer. Não tive oportunidade. Conhecer o Porto. Agora é uma cidade linda. Portuguesa eu tenho que ir, né? Agora você pode vir me visitar antes que eu volte para o Brasil. Não. Você mora onde aqui no Brasil? Em Copacabana. Então, Ipanema é pertinho. É pertinho, eu moro na Rua do Vivier, na quadra da praia. Eu morei anos até me casar na Fernando Mendes. Logo ali, onde tem aquela tratoria deliciosa. Eu adoro aquela tratoria. Ainda já existia na sua época? Na minha época, não, mas depois apareceu, uns anos depois, eu já comi lá também. É muito boa aquela comida. Nossa Senhora, a comida de Portugal é um horror. Os ingleses dizem que a comida portuguesa é uma maravilha. Agora, vai comer a comida inglesa que você cai morto, é horrível. A comida de Portugal, para eles, é um manjar, mas para nós é uma merda, desculpe. É muito ruim. Não, eles não põem tempero, gente. Não tem tempero nenhum, só passa um pouquinho de sal, assim, mínimo. Então, você come a comida sem tempero. Horror, horror. Eu vou no restaurante japonês,
que a gente aqui paga por rodízio. 10 euros, você pode comer o cardápio inteiro. Uma delícia. Esse é temperado. Esse, meu Deus, uma delícia. Aí é japonês, né? É japonês. Agora, comida portuguesa... Olha, bacalhau, o bacalhau de Portugal. Primeiro, eles não tiram o osso do bacalhau. Você come o bacalhau, aquela posta com o osso. E não tem mais nada a não ser aquele sal, que eles nem tiram o sal. Não tem tempero nenhum. Agora, o bacalhau com natas é um pouquinho melhor, mas também não tem tempero. Não sei por quê. Portugal era o país das especiarias, da Companhia das Índias Ocidentais. Não é? É verdade. E como é que não tempera a comida, porra? É um horror. Só Isso é sabe muito fazer grelhada. curioso. Pega o frango, abre o frango e grelha. E aí, Uhum. depois que o frango está grelhado, sem nada, você vai comprar o frango grelhado, aí eles dizem, que molho você quer? Tem um molho de limão com sal ou um molho picante? Isso é o tempero deles. Uhum. Não, Portugal sempre lembra dos doces. Os doces eu Os gostei. doces são gostosos, isso é Agora, verdade. não, a Espanha tem comida gostosa. A Espanha. A Espanha, sim. A Espanha tem. Isso é verdade. Eu estive em Barcelona, Agora, o eu amei. melhor de tudo é a França, o cardápio, o menu na França. A França é uma coisa. A comida é caríssima em Paris, mas é muito gostosa. Qualquer boteco tu come bem. É Muito Verdade. bem temperada, sabe? Uma delícia. Você chora de tão bom. É verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Bom, vamos começar então. Eu acho que dá As para. comadres vão ficar cuscovilhando. Aqui, ó, fofoca é cuscovilhice. Então, a gente fica cuscovilhando. Fazendo Não, mas é sempre bom conversar, é sempre bom. é verdade. Bom, Então, vamos lá, vamos à vaca fria. Oi, gente. Tudo Oi, bem, Maria? Maria Cecília, Oi. outra que eu não vejo há Tudo bem? tempo. Tudo É. bem? Tudo. tudo bem, querida? Como é que vai? Mostre-se. Tudo bom, muito frio. Oh, como vai? Tá bonita, toda maquiada. Tá É, linda, tá é linda. que eu fico fazendo as fotos, aí eu fico inventando umas coisas, Olha, tá lindona, muito fico bem. fazendo os trabalhos. Cabelo também é para foto? Oi? Esse cabelo diferente é para foto? Depois eu mostro para vocês. Eu consegui ser pré-selecionada lá no É, que Flix. beleza! Mas Pra é onde? pré-selecionada, né? Mas já é legal, né? Poxa, é Claro. maneiro. É um Aonde? concurso de fotos? É lá da Aliança Francesa. Ah, Aí legal. Aí tem vários prêmios. Eu vou Em botar o primeiro link lugar, depois uma no viagem grupo. a Paris? Tem isso Ah, também. que beleza! Uma viagem a Paris. Mas é legal participar, Você né? com você. Tá? Eu vou botar o link lá no grupo aí. Tá, coloca Quem assim, quiser então. votar, vota. Ou se vocês quiserem só ler e opinar, podem opinar também. Ah, Aí não, tem um vamos, texto, eu escrevi um texto. vamos te expulsar para Paris. Opa! Eu vou tentando, né? Tá A gente certo. vai tentando. Tem que continuar Isso. Aí. na luta, eu acho. Bom, acho que vamos tentar começar aqui aos pouquinhos, Tentar, devagar. gostei. Gostei. A Não, gente pessoal, não deixa você tem mais começar hoje. leitores como eu disse lá, da entrega de trabalho nas Agut hoje também, né? Então, o pessoal vai chegando depois, vai acessando por outros caminhos, mas deixa eu começar aqui compartilhando minha tela, porque é um pouco um desdobramento do que eu falei, digamos assim, semana passada na apresentação. Sempre a primeira é um pouco mais aberta e a segunda eu vou um pouco mais focando. Não sei se vocês viram, eu coloquei até no grupo um videozinho curto, de cerca de 1 minuto e meio, de uma artista dançando. Depois vocês podem olhar com calma. É porque essa artista vai estar hoje presente aqui em fotografias, mas ela tem um vídeo de acho que é 1896, que é interessante. É uma coisa gravada lá pelos irmãos Lumière,
um monte de inovação naquele momento. Então, é legal depois. Eu coloquei fotografia aqui. Eu vi a história do Andy Warhol, essa eu li toda. E aí, quando eu ia ver o filme, eu resolvi parar para jantar, que já estava em cima da hora da aula, né? Eu vou ver depois o da dança. É um videozinho curto, é 1 minuto e meio só. Ah. É até os irmãos Lumière, que criaram o cinema, né? Eles gravaram pequenos cortes, né? Até curioso que eu tenho visto muito essa rede social nova do TikTok agora e, enfim, os vídeos são curtíssimos lá e eu estava pensando nessa comparação. Mas o interessante é que ela vai aparecer daqui a pouco hoje, mas em fotografia. E daqui a pouco seria interessante ver o que é aquele filme, mas vocês podem ver depois. E só para antecipar, vocês vão ver que é uma dança que ela está colorida artificialmente, porque na época só tinha filme preto e branco e pintavam os negativos. Hoje em dia dá para você colocar com uma edição digital, né? Mas naquela época era um pouco mais arcaico. Você pintava o negativo mesmo. Após tirar foto. Quer dizer, após filmar, né? De certa maneira. É lindo, eu estou vendo aqui agora. Enquanto você fala, eu estou legal. vendo. Daqui a pouco vou chegar nesse vídeo aí para quem quiser ver. Na verdade, não vou chegar no vídeo, vou chegar no artista. Mas só fazendo uma introduçãozinha rápida, semana passada eu tinha até falado que existe uma divisão, na verdade, uma forma de pensar arte entre dois caminhos. Uma é a tradicional de pensar que as coisas se expõem, no sentido de que a gente coloca uma obra na parede ou dentro de algum local e, a princípio, ela está dada a se apresentar. Outra coisa é pensar a obra do ponto de vista de aparecimento ou aparição, né? E o que isso diverge? Isso é como se a obra se mostrasse, mas também se escondesse. Ou seja, como se ela se apresentasse em alguns momentos e em outros não. Semana passada eu até citei o famoso caso da Mona Lisa, que tem um sorriso que às vezes aparece, às vezes não, quando a gente olha. Parte é por causa do que Leonardo da Vinci usou para figurar partes do rosto ali da Mona Lisa no quadro, e em parte é o que a gente consegue enxergar devido à nossa subjetividade. Ou seja, se a gente tiver em determinado estado de espírito, a gente vê alguma coisa, se a gente tiver em outro, vê outras coisas. Semana passada eu até falei um pouco, enfim, sobre vagalumes por causa de um livro, do Didier Huberman. Hoje, eu estou pegando só esse trechinho aqui de um outro livro dele, que ele vai usar a palavra falenas. E nada mais é, enfim, significa até bastante coisa, mas no sentido que ele está utilizando são de mariposas, borboletas noturnas. Isso aqui está em espanhol até, depois eu posso mandar até em PDF para vocês. Eu não tenho em português, mas eu sei que existe. Deixa eu só ler esse trechinho aqui, depois a gente parte um pouco para obras específicas. Mas, enfim, de repente, algo aparece. Por exemplo, se abre uma porta, passa uma mariposa alenteando, né? Passeando, de certa maneira. Basta com essa nadaria, né? E o pensamento se sente em perigo. Corre o risco de equivocar-se em uma primeira vez a crer que se a desenha, doenha, né? De que acaba de aparecer, né? E não se tem em conta o que se vem depois. Você abre uma porta, entra uma borboleta, enfim, aquilo dá um colapso no seu pensamento, né? Você não sabe o que vem depois. Enfim, que esse desposimento desaparece. A borboleta vai embora, segue a vida. Pois nos equivocamos ao supor que, uma vez aparecida, ou seja, as coisas aparecem, a coisa permanece, resiste, persiste, tal qual o tempo que nos mostra e o que descreve e o que conhece. Sabemos que não é assim. Tem alguma coisa tal qual o tempo e em nossa mente, que a descreve e a conhece. Mente descreve e conhece. Sabemos que não é assim. Uma porta só se abre para voltar a fechar-se depois, né? Antes ou depois. Uma coisa só aparece como uma mariposa para voltar a desaparecer no instante seguinte.
para o pensamento se extraviar uma segunda vez e cometer uma coisa desaparecida ao mesmo, né, uma abstração com uma coisa aparecida. Também neste caso, falaremos de encarregar-se de contar o que se segue, o que se diz, a maneira em que a coisa, enfim, não permanece, não está permanecendo, resiste, consiste em um tempo assim como nos mostra a imaginação que nós lembramos, né, rememora. Como falar, é a pergunta, como falar de uma aparição se não é desde o ângulo de uma tenacidade mais sutil, que é força de obsessão, de reaparição, de supervivência, ou sobrevivência poderia ser Eu uma acho que é tradução. sobrevivência, não é? É sobrevivência. É o Nachleben, né, em alemão. Aí está no espanhol. É. A palavrinha-chave. Aqui em português a gente não sabe muito bem se dá conta de sobrevivência, mas seria mais ou menos a palavra mais próxima. Mas por que a gente... Carlos, você conhece o texto do Ferreira Goulart, O Não Objeto? Sim, a teoria do não objeto, né? Nós estamos estudando com a Lia e estudamos hoje, por coincidência. E tudo que nós estivemos discutindo durante a manhã em relação a isso é exatamente a mesma coisa que está sendo discutida agora de outra maneira. Isso é que eu acho interessante. Como é que é possível, né? Essa coincidência, se é que existe, da gente estudar um tema de um ângulo e agora aparecer o mesmo tema de outro, que é a questão do ser e não ser, né? Aparece e desaparece, o que sobra, o que é o objeto, o que não é. Aqui daria até para fazer e pensar numa metáfora, né? Ele vai falar de falenas que são mariposas. É bem legal essa ideia da mariposa que ele usa. Sim. Como algo que irrompe, sobretudo na noite até. Essa questão da noite, ou seja, ela vem do escuro, ela vem de um local que em um segundo plano é praticamente desconhecido, aparece, depois desaparece e, enfim, deixa alguma marca, deixa alguma coisa, uma memória que, digamos assim, vira ou pode se tornar outra coisa. Isso é uma ideia de pensar até mesmo a obra de arte por outros caminhos. A obra de arte como, digamos assim, algo que acontece, que se manifesta, ou que aparece, some, do que algo que está ali exposto, parado, estático, ou melhor, fixo. A gente sempre tem um olhar, às vezes, de pensar a obra de arte como algo com uma certa fixidez. E aqui, apesar de que eu falei o nome do livro, né? Ensaio sobre Falena... não, Falenas, desculpa, Ensaio sobre Aparição, do Didier Huberman, né? Ele vai falar só de aparição, vai pegar aqui o caminho e a trilha da mariposa. No outro livro ele falou de vagalume, que eu achei legal. Vai falar do Pasolini até... Enfim, vai falar até de... Tem um trecho... Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu não coloquei, mas eu queria mostrar. Até deixei parado aqui. É porque... Acho que é legal mostrar uma outra citação aqui. Essa artista daqui vai aparecer daqui a pouco, mas eu queria mostrar... Cadê? Não. É que eu não marquei a página, mas é uma das iniciais aqui. Se reparar, está passando um monte de foto de borboleta aqui, porque vai discutir a E origem. aí aquela dança que você mandou para a gente, parecendo uma borboleta, né? Vai ter uma ligação com isso. Aquela artista, ela vai criar uma técnica, enfim, na virada do século XIX para XX, com uma ideia de aparecer e sumir, de certa maneira. Bonita essa foto. Isso aqui é um livro de teoria posso enviar para vocês. Qual é o nome desse livro? Manda sim. Falenas, Ensaio sobre Aparição. Isso aqui que eu queria mostrar. Não ia colocar isso aqui. Isso aqui é uma carta que ele cita, de Huberman, do Van Gogh, escrita por irmão, né? E ele fala de borboletas, enfim, uma carta a seu irmão Theo, escrita em Saint-Rémy, 22 de maio de 89, Vicente Van Gogh,
conta a emocionante aparição em seu quarto de uma grande mariposa noturna, de cujo aspecto oferece um esboço, nessa figura 8 aqui embaixo, né? Mas se nega a pintar. Para pintá-la, entre aspas, Van Gogh, né? Haveria de ter que matá-la. Aí, essa aqui é a foto da carta, aquele desenho embaixo, a borboleta, que para ela, enfim, cairá com a Falena, menos vivida de sua memória. Falena, aqui é bom lembrar que, mais uma vez, a borboleta seria a tradução de mariposa, na verdade. Esta mariposa, dizendo Van Gogh, essa mariposa noturna tão grande e bastante rara, que se chama Cabeza de la Muerte, tem um colorido e uma elegância surpreendente. Negro, gris, blando, matizado e com reflexos de carmim, o vagamente virado ao verde oliva. Vivaz cabeça de morte, essa aparição, que pronto para uma observação, tem lugar em um contexto que explica sua Peraí, força que pronto será uma obsessão. É verdade, será uma obsessão. Tem lugar em um contexto que explica sua força perturbadora. Lembra aquela historinha do início daquela situação que eu disse que a borboleta entra por uma porta e pode desarmar a gente? Pode pensar isso um pouco aplicável também nessa leitura do Van Gogh, né? Ele fala dessa borboleta e diz que não consegue pintar ela, a não ser que mate. Isso é até uma metáfora interessante para pensar a ideia, às vezes, do que a obra acabada dentro do museu, que ela pode, digamos assim, ser considerada quase que morta, né? E quando ela pode, às vezes, ganhar uma espécie de ânima com alguma interação em outro ambiente. Existe muito esse debate. Nos anos 60, tinha um artista que eu estou tentando lembrar, que ele falava que o museu era o mausoléu da arte. É verdade. Ele falava que paralisava as coisas. O museu evoluiu bastante, melhorou de forma surpreendente. É bom lembrar que o próprio Oiticica tentou levar uma mangueira, né, a Mangueira, escola de samba, para dentro do museu e foi proibido. Então, de lá para cá, muita coisa, digamos, melhorou. Mas aqui vocês estão vendo um pouco também como esse exemplo de você estar, enfim, num local, uma porta abrir, entrar uma borboleta e ela desaparecer, uma metáfora para pensar essa ideia de aparição, como as coisas surgem e desaparecem, mas ao mesmo tempo deixam marcas, como se fossem pegadas mesmo. Vamos deixar assim, um pouco de, enfim, alguma memória, ou algum rastro, ou algum resto também. A gente pode brincar entre rastros e restos, num trocadilho também. Mas eu queria mostrar esse trechinho. Depois eu vou enviar esse livro para vocês, está em PDF, mas é que eu não coloquei essa citação, já que eu tinha citado aquela leitura inicial, quis mandar essa do Van Gogh, que é bem interessante também. Eu estou achando legal isso, porque assim, eu fiz o trabalho para exposição agora, né, mais recente, Artivismo, e eu pintei as borboletas. Eu vi é que eu vejo como transformação, né? Isso. É eu achei interessante. Eu botei a transformação no nome, porque tem, né, essa metamorfose toda, né? Tem. A metamorfose. Esse livro vai fazer até um caminho disso, falar da ninfa. Uma curiosidade que eu não sabia, eu já tinha lido esse livro um tempo atrás e reli agora. Ele cita como psique a palavra. Dentro do contexto grego, tinha algumas leituras relacionando a borboletas. Eu não sabia disso. Uma novidade. A borboleta sendo comparada à alma, é isso? Não, seria, de certa maneira, sim, como uma espécie de local errante, né? Que vai, enfim, aparecer e seguir adiante. Mas é um sentido a palavra psique que, nas traduções que vieram a posterior, enfim, psique migrou para o latim, migrou para outras palavras, né, para outros idiomas, desculpem, foi se perdendo. Aí o Didier Huberman recupera esse sentido até. E fala isso até no início desse livro até. Psique tem essa ideia também de ser uma espécie de borboleta no pensamento grego também. É um dos sentidos que lá atrás tinha que se perdeu um pouco no tempo. Essa ideia de, enfim, de ser algo errante, que surge, desaparece, que brota, que voa até de forma incerta, né? Ela não é muito estável no voo, né?
É uma espécie de metáfora para uma composição oscilante do que é arte. Enfim, a arte não é algo dado, entregue, é algo que ocorre do ponto de vista do aparecimento, do toque, do afeto, da troca, da experiência, como se o sorriso da Mona Lisa aparecesse e sumisse, né? Ou aparecesse outra coisa, né? Isso aqui é um artista de 1705, lá do contexto do Renascimento, lá de cima da Holanda. Ele tem alguns trabalhos com borboletas ligadas a naturezas mortas. Ele tem, se eu não me engano, 4 quadros. O Didier Huberman cita um só no livro, mas tem outras também. Isso aqui, o título, se alguém quiser depois, é Uma Borboleta e 3 Tomates, né? Título Mas atribuído. esse é tomate, parece romã, né? Está como tomate no ar. Mas esses títulos são atribuídos, então, devido até mesmo tradução ou alguma coisa do gênero, pode ser também encontrar outras nomeações. Mas É uma vem cá, natureza... é uma mulher, Adriane Corte, a artista? Não, é um homem o nome, é um holandês. Adriane é homem? É, Caramba. digamos, dos últimos grandes nomes que pintaram naturezas mortas. Até nesse período, digamos, renascentista lá de cima. Lá, nesse contexto, digamos, mais dos Países Baixos, de Holanda, Bélgica, até um pouco ali do que hoje é a Alemanha também, essa ideia de natureza morta, sobretudo essa pintura muito mimetizada, né, muito detalhista, ganhou um grau de sofisticação enorme. Eu acho até que, em alguma medida, até melhor do que o que ocorreu no contexto da Itália. Até porque, lá em cima, um artista se especializava cada vez mais em uma técnica somente. Até porque foi criado até o mercado de arte um pouco mais, digamos assim, um pouco mais sofisticado do que na relação que tinha com mecenas e outros grupos ali na Itália. Lá em cima você se especializava e vendia tipo, olha, naturezas mortas, barcos em partida. Geralmente são pinturas temáticas bem específicas. E de tanto ser específica, acabou meio que levando a um grau de sofisticação nas técnicas que é bem interessante. Tem outros nomes lá em cima que a gente poderia ver também, mas eu acho que é legal a gente destacar pelo menos uma imagem de como parece aquela metáfora inicial do Didier me apresenta naquela situação, né, de que você está parado em algum local e entra uma borboleta ali e você não sabe o que é, né? Que é aquilo que está ocorrendo, mas de alguma maneira tudo que está na sua subjetividade parece colapsar um pouco. Isso se É você se aquele permite. episódio do campo de concentração? Não, Não? qual episódio Do do... Didier, que ele está visitando o campo e tem aquelas cercas e aparece uma borboleta? Olha, tem aquilo lá também. O Didier Halberman, eu não sei se tem uma ligação dele com conhecimentos sobre insetos, porque diversos momentos... E tem aquele Sobrevivência dos Vagalumes, que ele fala de vagalumes de uma forma hiper poética. Eu acho bem interessante. E ele tem uma facilidade de olhar para o que não estamos acostumados. Nessa questão dos campos de concentração, eu acho legal porque ele olha para as árvores que estão no entorno do campo de concentração, né? Sim. Para o solo e para outros elementos que cercam a casca das árvores, né? E outros elementos. Ele tem uma facilidade que eu acho sensacional, assim, de olhar para o inesperado. Enfim, se parece que tudo aponta para a gente encaminhar nosso olhar para uma direção, ele assume uma outra perspectiva, que vai compor com aquilo que a gente olha geralmente, né? Ele vê uma oscilação, né? Isso que eu acho legal. Ele assume um grau de, digamos, incerteza no olhar que temos perante a arte. Ela não é fixa, ela é móvel. Então, o que pode ocorrer no ambiente, do tipo uma borboleta aparecer, não necessariamente precisa ser uma borboleta, pode ser um vagalume na noite, como em outro livro dele, ou algum outro acontecimento que vai, digamos, poder compor o aparecimento de alguma coisa. E depois pode deixar alguma marca. Se vai voltar, se vai repetir, se vai
enfim, servir para uma coisa ou outra e outra tipo de discussão, né? Mas é como se algo chegasse e atravessasse, não pedisse licença. E, claro, se a gente pensar do ponto de vista da arte, tem uma conversa aqui muito forte com percepção. A percepção é algo composta pela alimentação dos sentidos, né, que temos, e, sobretudo, em uma relação ambiental, ou seja, onde você está inserido ambientalmente, você pode ter coisas que vão interferir entre ver uma coisa ou ver outra. Enfim, tem desde coisas subjetivas, mas também coisas que são do tipo uma borboleta, uma conversa, seu estado de espírito, a luz do ambiente. É até curioso que ele faz contraste com mariposas. Acho até curioso, porque são borboletas, entre aspas, noturnas. Ou seja, elas vêm no contexto da noite, que é muito mais difícil de observar a chegada delas, o aparecimento delas, mas elas surgem. Não é uma escolha, digamos assim, de borboletas, digamos, diurnas, né? E, claro, são borboletas do ponto de vista livres, né? Tem até uma parte desse livro que eu acho bem legal, que ele cita o Goethe, né? E o escritor, né, que tem teorias da arte nele, ele tem um ensaio bem conhecido daquela obra grega, Laocoonte, aquela estátua, né, sensacional. E ele, a cada momento, vai dizendo que as estátuas figuram apenas instantes, como se fosse uma fase somente. Assim como existem diversas fases na vida da borboleta, enfim, lagarta, casulo, vai se transformando, né? Aquela estátua para ele é como se fosse uma espécie de fase, né? Só que, porém, é uma fase ali que está relacionando ao mármore, que dá uma fixidez que é um pouco, às vezes, ilusória, porque a própria estátua tem uma ideia de movimento muito forte, a fixidez dela na mármore dá essa impressão mais de fixidez, mas, ao mesmo tempo, a cada momento que a gente pode se relacionar com a estátua, pode ter alguma referência nova surgindo, né? Essa aqui, hoje vai ter mais essa personagem. É aquela que eu joguei no grupo até um vídeo curto, ela de 1896, feito pelos irmãos Lumière, criaram um cinema, né? E, claro, ela é uma personagem bem conhecida no meio da dança. Ela é praticamente apontada por alguns como a criadora da dança moderna, isso ali na virada do século XIX para o século XX. Ela é de 1862 e morre em 1928, uma norte-americana. O segundo nome dela é Louise, né? Mas como ela morou na França durante um bom tempo, ela adota esse nome mais afrancesado, né? Esse Louis, que é praticamente uma pronúncia francesa. Mas, Não, eu estava falando Louis Filer, deve ser, né? Fuller, né? Que eu vi até, mas não sei se a pronúncia também é muito correta. Meu francês é péssimo em pronúncia. Ela é norte-americana. Ela até tem um sucesso relativo dentro dos Estados Unidos, sobretudo indo para Nova York. Só que ela não tem, digamos assim, um reconhecimento, talvez, digamos assim, completo no meio das artes norte-americanas. Ela foi considerada até como uma participante de artes circenses, em alguma medida. Porém, ela vai para Paris, né? Ela chega até a ser uma amiga próxima da Isabella Duncan, né, que é uma dançarina mais conhecida, sobretudo no contexto brasileiro. E diga-se de passagem, essa mulher aqui, ela teve um reconhecimento um pouco mais recente na história da dança, porque ela era atriz de teatro, na verdade, pelo menos em formação, durante um bom tempo. Então, ela não era considerada como um dos nomes assim maiores da dança, isso do ponto de vista mundial.
Mas, recentemente, estou falando aqui de cerca de 20, 30 anos, ela foi considerada uma das precursoras ali da dança moderna. Isso aqui é um quadro que o Lautrec faz dela. O famoso pintor que está ali, entre aspas, um pouco conversando com o impressionismo, mas também com figurações em outras medidas. Eu ia até colocar esse quadro por último, mas aqui, já que acabei colocando, ela conhece a intelectualidade francesa, ela acaba circulando e causando um impacto bem forte. Mas esse desenho aqui tem esse lado da levitação também, da leveza. Deixa eu só avançar, depois eu vou voltar para ela. Esse aqui é um pôster de uma apresentação dela. Eu vou passar essas duas aqui, que eu quero chegar na De quem é fotografia. esse pôster? É bonito esse pôster? Não tinha autoria dele quando eu peguei. Enfim, mas é daquela... São das apresentações parisienses dela. É lindo o movimento, né? As cores. E tem uma ideia de movimento que é sensacional. Fantástico. Consegue captar bem, né? Tem essa pincelada dança, larga, né? também. Provavelmente é alguém do contexto ali. Essa é ela, Louis Fillet? É, Linda, ela né? mesma. Bonita. Coloquei essa foto até porque para a gente poder identificar um pouco mais da face dela, né? Ela nasce, como eu disse, em 1862 nos Estados Unidos. Ela é norte-americana, mas ela migra, digamos assim, para Paris, digamos até o local que ela tem o sucesso mais retumbante. Nos Estados Unidos, ela participou de muita peça de teatro, né? Sobretudo até musicais e, enfim, foi bem experimental quando ela começou a mexer com dança e outras coisas no meio do caminho. Aí aqui já começa o mais que maravilha interessante. essa foto, hein? Ela teve uma ideia, que eu achei sensacional, de juntar cenografia com, ao mesmo tempo, indumentária, com, ao mesmo tempo, outros aspectos do teatro na dança. Ela criou essa roupa, que é de seda, na verdade, colocou alguns tipo ferros na mão, né? E a ideia dela de mudar o cenário, aqui não aparece, mas em alguns teatros era colocar canhões de luz de baixo para cima. Ou seja, era um chão até de vidro, em alguns teatros, quando permitia isso. E vinha luzes de baixo para cima. Para quem vê o videozinho lá do Lumière que eu coloquei, vocês vão ver que está colorido. Agora começa a fazer um pouco de sentido. A fotografia aqui vai ser só preto e branco. Mas lá no vídeo dos Lumière, lá dos primeiros cineastas, vocês vão ver que está colorido porque foi pintado negativo posteriormente. E originalmente aquele vídeo é preto e branco. Tem até ele preto e branco na internet. Dá até para olhar. Mas é colorido e, claro, tem um pouco de, hoje em dia, edição via internet ou meios mais modernos, mas foi colorido posteriormente. Mas isso aqui também tem esse dado de ter canhões de luz de baixo para cima e canhões coloridos. Isso é legal da gente observar e até imaginar também, já que a gente não tem acesso a imagens, digamos assim, mais fidedignas daquele momento, a gente pode ver pela nossa imaginação. Mas a ideia é, sobretudo, bruxulear, levitar, ocupar esse espaço, não só com essa presença, digamos assim, eu vou chamar de asas aqui, né? Mas também com luzes que a atravessam. Ela entendeu, isso é bem legal, que a luz, ao incidir, digamos assim, geralmente essa roupa era branca, só para avisar, com pequenas, enfim, variações, mas eram tonalidades brancas ou bem claras. Mas ao, digamos assim, levitar e dançar, o canhão, né, os canhões de luz, né, atravessavam e criavam quase que alguma coisa ali da ordem do abstrato, né, com formas deformadas ou levitações que surgem e fazem
digamos, cristalizações de imagens em momentos bem pequenos, né? Se a gente pensar na metáfora da borboleta, talvez essa artista seja uma das metáforas bem mais, digamos assim, interessantes de fazer alguma analogia. Já que a borboleta entra em um local e colapsa, porque a gente não tem muita ideia para onde ela vai, ela não tem um caminho, um voo estável e reto, né? Ela fica subindo, descendo, subindo. Ela não é um voo assim quase que linear, né? Um voo pelo contrário que vai subindo, evitando queda, sobe. É um voo incerto, né? É como se ela, aqui eu estou falando da artista da Fleur, né? Pensasse nisso no palco. Isso aqui vai dar até um gênero de dança, né? Dança serpentina, se vocês pesquisarem isso depois. E um dos motivos que ela até sai de Nova York é porque ela que criou esse estilo de dança, ela estava sendo plagiada, estava sendo copiada por outras pessoas e ela resolveu ir definitivamente para Paris. Naquele momento é bom lembrar, né? Paris, da passagem do século XIX para o XX, é a capital do mundo naquele momento. Isso aqui, enfim, deixa eu só avançar uma outra imagem. Isso aqui é outra captação de imagem. Lindo. A gente tem essas sobras que dá para fotografar. Essas memórias que foram cristalizadas na fotografia e que, ao mesmo tempo, deixam memórias que permitem que preenchemos com coisas nossas presenciais ou de presente, e contemporâneas. Isso aqui é um resquício, né? Como se a fotografia aqui, claro, gerasse outro objeto, gerasse uma outra obra de arte, mas também como ela também pudesse reconhecer um pouco dos seus limites aqui também, né? Ela não tem como cristalizar, digamos assim, o que ocorreu. É como se a borboleta chegasse, voasse e desaparecesse. Mas o que ficou é, digamos, algum ruído, alguma memória, alguma coisa que, enfim, deixou alguma marca. Isso aqui é interessante da gente pensar que já dá para pensar aqui até uma ideia de performance. Aqui a gente está falando da virada do século XIX para o século XX. A ideia de performance e de uma quase que conexão com uma ideia de presença, ou seja, a gente vai lá e assiste a performance, né? Pode até assistir posteriormente, mas não é a mesma coisa. Mas, é claro, é sempre importante registrar da maneira que seja possível, né? Filmagem, fotografia, som, ou outro meio, e que aqui a gente vê que ela levita, né? Como se as asas, né? Por isso que eu usei a metáfora de asas, né? Como se ela conseguisse fazer uma ocupação espacial naquele momento, né? Que levitasse, né? Que criasse movimentos incertos a partir até de uma certa obscuridade, né? Enfim, como se rompesse e depois desaparecesse, né? É uma metáfora que a gente pode pensar de forma até mais pragmática como da própria arte, da ideia de aparecer, da aparência que a gente usa, né? Em contraste com a ideia de exposição, como algo dado e entregue, não algo em conversa com o ambiente. Aqui a gente vê, ela está levitando, né? Aqui, é claro, tem todo um papel que deve ser salientado do fotógrafo, né? Pegar esse momento, pegar esse ângulo, pegar esse contraste, né? Tem toda uma Tem um ideia. quadro no vestido dela que parece uma borboleta nas costas. Tem tipo um negócio no ombro dela. Eu estava até vendo uma outra foto, que acho que eu não coloquei aqui. É porque os braços dela tem tipo uma haste, né? Não sei se é plástico, somente plástico, mas... Para parecer uma asa. Não deve ser plástico, não existia plástico na época. Mas pode ser galalite, sei lá. Algum... É tipo
um material leve que você consegue, como se fosse, ampliar o tamanho do seu braço, né? E dar uma sustentação em forma de haste, né? Para cada braço. Por isso que a gente vê um pouco do... Fale. Tem, por exemplo, tem blocos de carnaval com mulheres no Rio de Janeiro, mulheres, atrizes até também, que andam em pernas de pau e que elas usam tecidos nos braços e tem esses movimentos. É interessante. Você já viu? E porque eu já vi fotógrafos também, trabalhos de fotógrafos, durante o carnaval e determinados blocos, né? Tem mulheres que usam fantasias assim, com tecidos, né, nos braços e fazem esses movimentos. Até lembra um pouco... alguma coisa misturada, dança, circo, alguma coisa assim, arte circense. Aí eu lembrei dos movimentos, desses movimentos, né, dos braços, lembrei. No Brasil, a gente pode associar isso muito ao carnaval, não só ao carnaval contemporâneo, mas a ideia de sacudir o corpo, né, os lundus e outras coisas lá atrás. Está vindo na minha cabeça muito aqui o Oiticica com o parangolés, né? Parangolés, pode pensar uma conversazinha aqui. Verdade. Tem uma conversazinha. Sobretudo a ideia de você inventar parangolés. O Oiticica defendia isso, né? Cada momento você pode inventar o seu parangolés de diversos materiais, formatos e outras coisas, né? Você cria o parangolé, né? Como se fosse uma espécie de fantasia. A ideia de fantasia no sentido de uma espécie de roupa, né? Não a fantasia no sentido da imaginação e outras coisas, que também tem uma articulação no meio. Mas a ideia da fantasia como, enfim, uma espécie de disfarce, né? Você pode, ao vestir, ganhar permissão para realizar algumas coisas. Quem trabalha com história da moda, outro dia, de um texto sensacional até, achei curioso, como eu tenho um amigo que trabalha com história da moda, e ele mandou um texto há um tempo atrás que eu achei legal, porque ele falava como a vestimenta, ela só não projeta, mas ela permite umas coisas e proíbe outras, né? Enfim, ela é uma espécie de material de expressão, mas também de permissão e poder, né? Por exemplo, alguns locais você tem que trabalhar justamente de terno, ou determinado lugar tem uma vestimenta, ou determinada vestimenta digamos, ligada a um circuito cultural, enfim, essas coisas nesse tipo de discussão, como a vestimenta ela faz permissões e até mesmo proibições, é um movimento simultâneo isso, né? E aqui a gente vê um pouco disso. Ela teve eu acho essa sacada sensacional de pensar como ela poderia até aumentar o seu corpo, né? Essa roupa ela dá uma projeção de ocupação material do espaço bem mais ampla. Ela ocupa o ambiente, né? Ela tem até uma discussão aqui que a gente poderia trazer do teatro, né? Que é domínio de palco, domínio de corpo, né? De como ocupar aquele espaço, de como, digamos, projetar a voz, de como pensar outros elementos, digamos... Eu vou colocar aqui a palavra instalativos, né? Para sair um pouco da ideia de cenografia. Mas como poderia pensar esse ambiente mais instalativo e, sobretudo, com ele pegando no nosso corpo. Agora, você até falou do Ferreira Goulart agora mais cedo, da teoria do não objeto. É interessante, a teoria do não objeto é você não pensar quase a arte do ponto de vista de objetos tradicionais, ou seja, abrir para outros objetos, né? Um objeto que não seja estático, um parangolé é isso, de alguma maneira, né? Mas aqui, se a gente pensasse a partir dessa dinâmica, enfim, eu vou chamar aqui de metodológica, que ele propõe o Ferreira Goulart, a gente também pode incluir outros momentos da história da arte. Ela viu a vestimenta como um movimento, digamos assim, expressivo e um certo significado pessoal. Até porque roupa, vestimenta, sempre é algo expressivo. Enfim, imaginem enfim, a gente destruiu
boa parte da floresta brasileira atrás de pau-brasil, que fornece um pigmento vermelho para, em muitos casos, pintar roupa e etc. Então, a gente vê como essas coisas têm alguma relação de expressão social, claro, variando de contexto a contexto, né? E a gente poderia apontar que ela teve essa ideia de pegar e colocar o corpo dela em composição com uma vestimenta na ocupação de um espaço. E aqui a gente não vê, mas tem a questão dos canhões de luz que, enfim, tocam essa roupa e vai criando um colorido bem específico. Eu já li até uma crítica interessante falando que poderia ser essas apresentações, seria quase que em determinado momento como uma espécie de criação abstrata. É bom lembrar, isso aqui está naquela passagem 19:20, aos poucos a gente está pensando em uma, como eu posso dizer, em uma desfiguração da imagem na pintura. A gente está aqui, enfim, saindo ali do impressionismo, que já dá uma, enfim, desformalizada, né, na imagem, uma desfigurabilidade, e vai abrindo cada vez mais gradativo até lá na frente a gente pensar o que é o abstracionismo. Existem inúmeros artistas dessa passagem aqui do século XIX, do século XX, as primeiras décadas, e eles ainda eram figurativistas e vão, pouco a pouco, com o passar do tempo, ficando gradativamente abstracionistas. A gente pode pensar um pouco nessa possibilidade que ela faz, né, de como existe uma espécie de domínio. É claro, aqui a gente está falando de palco, parênteses, fazendo um contraponto à tela. A gente pode pensar as duas coisas como campo de atuação do artista. Apesar disso, dar só uma nota de rodapé até é legal, sempre pensar como a gente, às vezes, não precisa ser formado em determinada coisa para pensar arte, né? No caso dela, ela foi excluída durante muito tempo da história da dança porque ela não tinha uma formação específica em dança. Então, a memória sobre ela mudou tem pouquíssimo tempo por causa disso, né? E talvez por ela ter tido uma origem no teatro, ou seja, ter vivido um contexto teatral, é que ela pôde inovar na dança. Isso é bem curioso para pensar como o contemporâneo virou possibilidades muito mais abertas, né? Pensar combinações ímpares, fazer atravessamentos e transposições. Aqui eu estou fazendo isso até porque campo de atuação dela, né, o artista onde atua pode ser a tela, como atua é outra questão que é mais subjetiva, mas ela atua no palco. E por isso que eu falei, às vezes alguns palcos têm possibilidade de colocar canhão de luz de baixo para cima. A maioria não. Ela fez circuito em vários locais, em várias casas, e muito depende do espaço cenográfico do que você encontra, ou seja, do ambiente, né? Tem lugar que não dá para colocar um canhão de luz de baixo para cima. Eu acho legal que eu fico imaginando isso aqui com contrapontos a outros artistas, por exemplo, Caravaggio, que tem aquela luz dele de teatro, né? Mas, sobretudo, é uma luz diagonal, de cima para baixo. Aqui tem algumas luzes, não aparecem nas fotografias, mas imaginem que, digamos assim, vem de baixo para cima. Pega esse tecido no ar, né? E, ao mesmo tempo, esse tecido vira tela. É uma tela que foge bastante da ideia, talvez, mais padronizada do retângulo, do quadrado, né, que a gente tem na pintura. É uma ideia de uma tela que não tem, ou se tem, né, uma moldura que é bem complicada de definir. Mais uma vez, se a gente pensar, por exemplo, no contemporâneo, a teoria do não-objeto, que vai influenciar Lygia Clark, até mesmo Hélio, eles vão, aos poucos, pensando quais são os limites da tela. O Hélio vai pelo meta-esquema, a Lígia vai aos poucos desconstruindo aquilo tudo. É até curioso que elas lidam com construtivismo de início para depois ir quebrando os limites, né? Aí a obra quebra, sai da tela, vaza, vai para o chão. Aí depois a Lígia vai lá e faz aquelas roupas que vocês podem achar com facilidade, que você pode trocar o olhar, trocar o toque.
Depois vai ter os objetos relacionais também, que a gente já vai fazer. Mas, em alguma medida, a gente poderia até pensar na dança e no teatro. E isso aqui a gente está falando na virada do século XIX para o século XX. Ou seja, ela aqui está com o corpo... Eu vou usar a palavra dança, que eu adoro, enfim, pensar que a dança é um pouco lá, um pouco cá, assim como o plainar de uma borboleta, né? A falena, ela vai entrando e vai... Ela não vai em linha reta, isso que é curioso. Eu acho sensacional essa ideia dessa metáfora, que tem não só no Gigi Uber, mas aí desenvolve nesse livro, mas que é uma dança, né? Ele usa isso no outro livro para falar de vagalume também. Acho que é legal, porque aí, quando ele fala dos vagalumes, né, sobre a dança dos vagalumes, ele fala que são vagalumes que voam na noite, e são uma metáfora do desejo, porque, enfim, estão se tocando, são uma comunidade de vagalumes. Esse livro de Gigi é sensacional, apesar de ser uma parte bem complexa para se entender, mas ele fala que a comunidade dos vagalumes na noite, que o Pasolini assiste, né, no meio da guerra, da Segunda Guerra, é uma metáfora do desejo, porque estão ali criando a comunidade deles, que estão, digamos assim, se desejando, tendo afeto entre eles, né? Isso é o Pasolini dizendo, até que ele replica os textos famosos do Pasolini. Então, é uma metáfora de desejo, e, sobretudo, um desejo que é errante, né? Não é um desejo em linha reta. Apesar, o desejo nunca é em linha reta, né? Uma coisa que vai, volta, some. É muito mais uma conversa sobre intensidades e afetos que são... Afeto sempre é algo que não dá para caber numa caixinha, né? Enfim, às vezes a gente fala de um afeto e tem que solicitar outros termos para conversa. Às vezes você fala de um afeto amoroso e você vê que tem ódio, tem raiva, tem um monte de coisa ali afetando no meio. É muito perspectivístico falar de afetos, né? Eles acontecem, agora os efeitos são sempre um pouco a se analisar a posteriori. Mas isso aqui a gente começa a ver que pode pensar uma discussão de arte contemporânea, sobretudo que a gente chama atenção muito de metodologia, como se relacionar com as artes. Aqui eu estou falando de aparição, né? Aparece, some, ou seja, como se fosse uma forma de se negociar com a arte, que a gente pode incluir elementos que estão fora da nossa temporalidade, digamos assim, entre aspas, contemporânea, de 45 para cá. A gente pode chamar os mesmos conceitos e conversar enfim, com essa artista aqui, com a Fuller, né? Eu gosto do trabalho dela, porque ela tem uma negociação aqui com o corpo, que é um debate que está na filosofia, sobretudo desde Nietzsche, de certa maneira, mas que vem com força depois da Segunda Guerra. É tipo essa discussão que vai dar hoje em gênero, enfim, raça e outras diversidades dos corpos, mas que, se a gente pensar do ponto de vista do teatro, da performance, da dança, isso já ocorria, talvez não com tratados, com escritos ou com uma valorização devida, né, mas que já ocorriam em outras artes. É por isso que é interessante sempre ressaltar isso. Eu acho que isso é um dos motivos que deixaram, na verdade, a Fuller fora da história da dança durante um bom tempo, né? Que é essa separação das artes. Isso aqui é dança, isso aqui é teatro, isso aqui é pintura. Aí, quando vem a arte contemporânea, esse não objeto ele é meio que inclassificável. A gente assume que ele é meio... Enfim, cada momento você pode ver a manifestação dele em algum campo diferente. É uma conversa muito, digamos assim, muito perspectivística, né? Você tem que chamar outros campos do saber para roubar conceito e tentar explicar. Ela fez isso. Ela é uma pessoa que vem do teatro, pensou a dança. Levou esses elementos e combinou. Criou algo bem, digamos assim, original. Deixa eu mostrar mais uma foto dela. Olha que lindo. E a gente realmente ela usa esse negócio para aumentar o tamanho, né? Porque parece uma asa gigantesca. Exatamente.
E a gente está vendo aqui estático, né? A gente está... Por isso que eu citei a ideia do Laocoonte, lá da estátua, né? Grega, que é, sobretudo, discutida bem forte lá no Renascimento, desculpa, no Romantismo, que vão falar, enfim, como um movimento permanece. Aqui a gente pode pensar que vai se desdobrar isso aqui. Mas aqui já dá uma ideia de escala, de tamanho. É uma borboleta, de certa maneira, né? Esvoaçante. Mas aqui a gente está vendo estático. E a gente está vendo em preto e branco também. Ela conseguiu pensar o movimento e o movimento com a luz atravessando. Então, tem esse lado também. É um domínio de palco e de presença que tem outras questões aqui que eu não tenho como tratar falando via fotografia. Dá para falar da fotografia, é sensacional esse contraponto claro e escuro. Enfim, eu acho que mostra, bem expressionista esse grau de fotografia aqui, né? Mas a gente não consegue ver outras coisas. Até mesmo o filminho que eu falei para vocês olharem lá de 1 minuto e meio, dos irmãos Lumière, não acho que não passa muito. Ô, Taveira, esse filminho da dançarina é essa a mulher dançando? É, Ah, é maravilhoso. Nossa. E mesmo assim tem uma questão esses filmes iniciais dos Lumière gravam tudo muito acelerado. Então, Ainda tipo, não dá tinha o uma... domínio da técnica, né? Era tudo começando ali, né? Estava tudo Tudo no cinema, início. né? Começando naquele momento. Então, eu até acho interessante, eu não sei se vocês viram aquele vídeo que eu coloquei lá no grupo, que é um vídeo grande, de 39 minutos, que é questionando se existe uma influência do TikTok, que é um aplicativo de vídeo da internet que está crescendo enormemente, tipo um Instagram, só que só de vídeo. Mas está crescendo muito forte. Talvez vai virar a maior rede social daqui a 1 ano ou 2, eu acho. Mas é vídeo, é produção de vídeo. E são vídeos curtos e muito acelerados também. Aí está uma questão aí, o quanto isso influencia o cinema. Falam até de uma estética TikTok. Sobretudo depois que o filme ganhou o Oscar agora, Tudo ao Mesmo Lugar, ao Mesmo Tempo. Esse filme é sensacional, gostei muito dele, merecido o Oscar. Mas é uma discussão ali de como o cinema vai incorporando outras coisas. O cinema está incorporando, atualmente, claro, uma conversa com o TikTok, mais acelerado, um monte de outras coisas que estão ali dentro do TikTok estão sendo absorvidas pelo cinema. Isso é verdade, sem sombra de dúvida. Isso não é ruim. Outros momentos o cinema já absorveu muita coisa. Acho que aquele vídeo até cita um parâmetro legal, como nos anos 90 e 80, o cinema bebeu muito dos clipes de música. Né? Que aí começaram a se pensar como tem uma parte visual da música em clipe, começou a ser planejada nos anos 80, na MTV americana. Né? E inúmeros cineastas começaram a vida dentro desse processo criativo de clipes de música. E era um espaço nas artes que poderia ser mais aberto, porque não tinha parâmetro. O negócio está começando, às vezes tem o lado bom de não ter muito limite, quer dizer, você vai tomar umas porradas, claro, né? Enfim, falando que isso não é arte, isso não é um monte de coisa, isso aí é normal na história da arte, ocorre bastante. Mas, por outro lado, também te permite uma liberdade criativa, às vezes, bem ampla. Tem um dado também que é complicado, por exemplo, de quando uma arte, às vezes, é muito aberta e nova, revolucionária, disruptiva, enfim, para ganhar dinheiro com ela é complicado, às vezes. Mas também te dá uma liberdade que, às vezes, você não encontra em outros locais. Né? Ela fez isso, se a gente pensar. Ela vem do teatro, ela foi uma artista que chegou a, digamos, ter um destaque nos Estados Unidos até, dentro do solo americano, mas quando ela foi fazer isso aqui um pouco mais inventivo, ela, digamos, apanhou bastante. E também foi copiada, porque ela fez sucesso até de público, mas de crítica tomou muita porrada. Falavam que ela era uma artista circense no sentido pejorativo do termo, até porque eu gosto da arte circense.
mas falavam de uma forma bem Estavam pejorativa. ofendendo ela. Agora, eu estava vendo novamente o videozinho dela, enquanto você estava falando, e aí eu acho que eu entendi a diferença entre a dança e o trabalho dela, porque que disseram que ela não era dançarina, que não tinha dança, né? Não tinha feito escola de dança. É porque ela utiliza o recurso da impressão que essa asa provoca, né? Ela cria uma circunstância de uma dança, mas não é o corpo dela que dança. São as mãos e os braços fazendo esses movimentos, mas ela fica praticamente parada. Ela muito roda sobre si mesma, mas ela cria uma impressão de fluidez, de voo, é fantástico, mas não é uma dança no sentido do que a gente imagina, um bailarino que utiliza o seu corpo para dançar. Ela não está fazendo isso, ela está usando recursos da roupa para criar uma situação nova. O que é absolutamente genial, cá entre nós. Mas deve ter ofendido muito os professores de balé e de dança. Exatamente, ela está naquela fronteira. Hoje ela já é considerada quase como uma pioneira da dança moderna. Depois vem a dança contemporânea, né? Da dança contemporânea. E nesse ponto, ela é altamente. Não tem quase uma coreografia planejada, né? Esse videozinho dá até para ver que tem uma coreografia. Dá até para ver que tem. Por isso que esse videozinho ele apresenta algumas coisas, mas também tem uma série de limites também. Até porque dá para reparar que não tem domínio de câmera, né? Ela não olha para a câmera, é uma coisa muito. É muito incipiente ainda, né? Mas assim, né, no caso, na minha percepção, por mais que ela possa até improvisar, ali ela ensaiou os movimentos também, né? Porque para criar ela teve que ensaiar também bastante, porque ela tem noção do efeito que isso vai causar, né? Isso é verdade. Ela ensaiou, não é algo que ela, para ter um efeito que ela provoca, isso aí ela ensaiou, ela tinha domínio do que ela estava fazendo, na minha percepção, né? Ela tem um domínio. É que a pessoa pode ter o você. domínio e improvisar dentro do próprio domínio dela, né? Mas é diferente do que seria uma dança, com aquela rigidez dos movimentos ou aquela coreografia estrita. É uma coisa fluida. Você está certa, ela deve ter ensaiado e deve ter imaginado como seria o resultado dessa dança. Porque ela está utilizando o recurso de fazer um movimento que cria uma impressão fantástica. Ela tinha que saber disso, não é por acaso, claro. Ela tem uma ideia que eu acho legal, que ela faz o movimento, mas é um movimento um pouco mais aberto. Não é um movimento como se fosse um passe de dança, né? Isso. Ela trabalha porque é quase instintivo, né? Tem muito, mas eu acho que tem mais emoção do que razão, talvez. Aí, é por isso que é tão contemporâneo, tão moderno, tão... Tem um lado aqui muito do solo, né? Isso que é legal que ela faz. Ela como se ela solasse, no sentido de ocupasse o espaço da maneira dela, né? Como se fosse uma. É até interessante falar isso porque isso vai depender muito do cenário que ela se apresenta, né? Porque depende do ambiente do teatro, do espaço que se apresenta, ter algumas características ou não. É como se ela pensasse uma estrutura dessa roupa aqui, por exemplo, tem local que não dá para usar essa roupa, é menor, né? Então tem uma questão ambiental que envolve isso aqui. Tem lugar que não dá para colocar canhão de luz, né? Não tem, é luz natural. Então tem uma certa adaptabilidade ao ambiente também, isso aqui, que parece até um pouco mais forte, né? Olha isso. Isso aqui
Essa aqui já é outra possibilidade, é outra foto. Mas com Essas fotos certeza, na minha percepção, ela tem domínio do que ela está fazendo. Porque você tem. pode pegar um pedaço de tecido, não estou nem dizendo que vai chegar nessa grandiosidade do que ela criou, mas você pode pegar um pedaço de tecido e entregar para 5 pessoas diferentes. Cada pessoa vai fazer um movimento diferente. Vai ter gente que não vai nem saber o que vai fazer com aquele tecido. E outras pessoas vão fazer movimentos porque já está como se fosse intrínseco na pessoa, né? Tem pessoas que têm essa relação com o corpo de uma maneira mais, não sei explicar em palavras, mas é como se fosse algo natural os movimentos. Outras pessoas são mais travadas, outras são mais espontâneas, com essa relação, né, que tem com o corpo. Então, assim, para mim, ela tem muito domínio do que ela faz com isso. É um corpo até mais livre o dela, nesse sentido, né? Um corpo totalmente... Ela poderia deixar essa roupa com outra pessoa e a pessoa não fazer os mesmos movimentos que ela. Não É verdade. Agora, olha só que interessante. Ela cria uma situação em que essa continuação para fazer a asa da borboleta, esse material que ela usa, que ela segura, está incorporado. A gente não percebe que é alguma coisa que ela está segurando. Parece que o corpo dela é essa expansão. Vocês percebem isso também? Sim, ela faz tem várias discussões contemporâneas que dão para a gente colocar aqui, né? Ela usa acoplamentos ao corpo, né? Mas com tanta naturalidade que a gente não percebe que é um artifício. Parece que é natural dela, que ela tem aquela expansão nos braços que viraram asas. Eu fico imaginando muito, é que essa imagem não revela isso, mas o que é, por exemplo, essa asa com vários canhões de luz batendo? São telas flutuantes. Então, a luz vai mudando o contexto, né? A tessitura do tecido muda de acordo com a luz. E o tecido tem movimento. Então, ele ondula ainda. Tem várias dobras, né? Várias coisas que se dobram. O tecido é leve, porque até para facilitar os movimentos dela. Se o tecido fosse pesado, ela não ia conseguir esse efeito. Ela põe a tela para dançar, em outras palavras. Isso que é interessante. Assim, a tela que a gente, às vezes, vê como um elemento fixo, mesmo quando a gente vê pintura, às vezes, abstrata, tipo, enfim, um Paul Klee, alguma coisa assim, é uma tela do ponto de vista estática, né? É pano, de certa maneira. Não estou falando um trocadilho aqui, né? Você pode até pensar em formas distintas de atacar e atuar naquela tela, mas ela é um pouco estática. Para cortar, riscar, costurar, desse ponto de vista. Apesar que foram poucos ali até os anos 40 que fizeram alguma experiência de rasgar ou alguma coisa assim, muito mais espontânea, a galera mais à frente um pouquinho. Mas a tela dela dança. Ela põe a tela para dançar e põe no próprio corpo. Como se pensar, é só fazer um trocadilho, até pensando, canhões de luz, pode ser tinta. Isso aí é uma tela, mas é uma tela que dobra, que ondula, que para num espaço de tempo de, sei lá, milésimos de segundo. Ela não... É porque aqui a gente está vendo estática, né? Até é uma fotografia, essa fotografia dá uma certa fixidez até, mas é para imaginar isso aqui como uma borboleta entrando na sala, sei lá, alvoroçando, chegando, né? De alguma maneira. Isso vai, claro, variar de ambiente para ambiente, como eu disse, mas ela coloca... É claro que ela deve ter feito isso de forma... Eu não sei se ela tem textos escritos sobre isso, na verdade. Ela tem até entrevistas, algumas eu não li, até. Mas ela fez, nem que seja de forma intuitivamente, a tela dançar. E, claro, a tela dança no corpo dela, então ela diminuiu essa distância entre tela e artista. O artista é a própria obra. Mas é interessante. São todas discussões contemporâneas que a gente faz. O artista ser a própria obra. Na verdade, obra. ela é performática. Isso pode ser visto como uma performance também? Naquele momento não tinha o termo, mas sim. Hoje em dia, que a performance é uma espécie de arte que está ali na fronteira entre dança, teatro e outras coisas. A gente, hoje em dia, utiliza bastante esse termo, né? Mas naquele tempo, não.
Ela não estava, isso que é interessante, ela não estava mais só no teatro. O teatro, como disciplina de saber, não coube a ela, né? Aí ela começou a pensar as bordas do teatro, né? Ela estava meio que já no momento ali de questionar as fronteiras do que é esse tipo de arte do teatro. Ela foi além, mas não só o teatro, aí tem a conversa com a dança também. Dança a ideia de movimento do corpo, mas também pensando no ambiente no entorno. Aham. E nisso ela pensa, por exemplo, ela põe a tela para dançar, ela põe a luz em outras direções. É por isso que eu falei uma comparação com Caravaggio, que Caravaggio você tem um foco de luz muito diagonal, de cima para baixo. A maioria dos focos de luz dos quadros do Caravaggio é muito de cima para baixo ou muito em linha reta. No caso dela, como provavelmente tinha vários canhões de luz, então é uma luz que em determinado momento, por exemplo, em que essa tela ou essa asa baila, em determinado segundo essa luz pode encontrar outros feixes. Então, e o que ocorre quando a gente tem cruzamento de feixes de luz? Outra cor. Então é como se a dança dela fizesse aparecer zilhares de coisas possíveis. Ela amplia essa capacidade de aparência, né? Por exemplo, vamos supor, imagine que tem 4 cores apontadas para ela, um em cada canto, digamos assim. Dependendo do momento, essas cores podem se encontrar 2, 1, 3 ou 4 em algum ponto distinto dessas asas, né? E o que gera esse cruzamento de cores? Outras cores. Então, fica uma coisa meio caleidoscópica, uma espécie de coisa. Só que, ao mesmo tempo, tem o grau da velocidade, né? Porque é muito. É como se fizesse uma cadeia de estímulos muito forte, quer dizer, muito rápida, na verdade, em pouquíssimo tempo. Uma asa dessa, olha o tamanho desse troço, voando, né? E ali vários canhões de luzes apontando cores distintas, dá uma obra abstrata em movimento. Imagina uma obra do, sei lá, o grande nome do abstracionismo aqui ou ali é uma tela. Não estou dizendo discutindo beleza ou outros critérios, mas talvez por um momento que, claro, é muito mais curto, até porque depende de presença, de performance e outras coisas, talvez naqueles, vamos supor, 2 minutinhos de apresentação, ela fizesse uma combinação de coisas, experiências e movimentos e outras possibilidades bem mais potente que uma obra abstrata num quadro parado, né? Não estou querendo dizer que um é melhor do que o outro, mas pensando até essas diferenças e singularidades até. Imagine o que é essa asa balançando aí com canhões de luz ali, de cores distintas. Em algum momento, essa tela vai ser tocada por um feixe de luz verde, vermelho, enfim, quando se cruza, os dois geram, acho que é marrom, se não me engano, não me lembro qual é a combinação das cores. Mas é algo tão rápido, ao mesmo tempo ao lado, você cria uma relação com a cor sempre ao lado, né? Isso está muito no impressionismo. No impressionismo você faz um azul e ao lado tem um verde, de cima tem um amarelo. Então você vai compondo a imagem dentro do impressionismo daquela correlação visual que você vê ali. Aí cria até a ideia de movimento via cor. Só que o É impressionismo como faz se fosse um trabalho do Abraham Palatinic. também tem uma certa, como eu posso dizer, correlação até. Sendo que ele é mais contemporâneo, eu acho, né? Mas Sim, claro. bem mais contemporâneo. Aqui a gente não tem muito registro, né? Ou o registro que a gente tem é fotografias. E algumas dessas aqui ela está posando. Ou seja, já tem como é que eu posso dizer? Um outro registro de memória, né? Não é as coisas totalmente acontecendo, ela está pousando.
Isso ao vivo é outra conversa. As Uhum. coisas ali acontecem, tem imprevistos, tem uma série de outros fatores que são relacionados. Aqui ela está pousando, você vê que ela está de frente ao vento, enfim, uma série de outras particularidades até. Mas isso ao vivo, né, com luzes atravessando, é uma performance que deve ser muito chocante, assim, eu acho, até, porque talvez até com som também. Pode ser incluído som, segundo plano. Mas é uma coisa, uma avalanche visual, né, até um pouco sinestésica, né, que talvez é difícil até de narrar o que pode ser, né? Como é que você narra um troço que, olha, apareceu um marrom na tua asa esquerda, mas porque o tecido estava levitando e naquele milésimo de segundo passou, enfim, por uma espécie de encontro de dois feixes de luz e saiu aquela cor ali, né? É interessante, é um bailado com uma tela e, digamos, pinta cores que somem e aparecem. E são A simultâneas. luz é que dá a cor, né? Quer dizer, são telas cuja luz faz a obra de arte. O trabalho dela de se movimentar e a luz caindo no movimento cria a obra de arte. É performance, ao mesmo tempo é dança, ao mesmo tempo é pintura, é escultura. Ela consegue dar essa variedade de possibilidades. Ela é uma artista que está bem, digamos assim, mexendo com essas caixinhas da arte, né? Da arte contemporânea, ela já é uma precursora da arte contemporânea. Sim. Tem outras Uma discussões das, né? Porque houve vários precursores, mas ela é importante, ela ter esse papel, esse lugar ocupado, né? Como precursora da arte contemporânea, por um viés da dança. Eu acho que Dança, performance. ela só recentemente por isso que eu acho estranho, né? Quando a gente coloca muito em caixinha do saber, às vezes, só recentemente que ela ganhou esse status de ser quase a precursora da arte moderna, da dança moderna. Durante muito tempo, tanto que a gente só conhece a Isadora Duncan. A Isadora Duncan. Eu estava tentando lembrar do nome dela. É aquela que morreu sufocada pelo chale, né? Acho que sim. Na verdade, para ser sincero, eu não sei como é que foi a morte dela, não. Foi Não o cachecol. Foi pelo cachecol, é. Ela ficou tava- asfixiada. Na roda do carro, eu acho, né? Isso, na roda do carro. Uma coisa triste. Não ela estava sabia. andando com o carro aberto do lado do motorista e com uma echarpe enorme, muito grande em volta do pescoço. Aí a echarpe enrolou na roda do carro, que o carro não tinha capota. E enforcou. Horrível, uma morte horrorosa. Eu não sabia desse fato mesmo. Eu admito que não muito... sabia. Eu fiquei muito chocada com a história dela, Isadora Duncan. Ela também foi uma precursora. A gente conhece até mais ela, né? Muito Até mais forte a ela imagem da Isadora do do que que essa Louise Fuller. a Fulessa está agora, mais recente, estou falando aí 30 anos para cá, 20 anos sendo recuperada, até mesmo dentro desses estudos, digamos, de gênero. E vai lá e ver, enfim, a contribuição de mulheres, de outras pessoas dentro da história da arte também. Hoje em dia ela tem um certo reconhecimento. No Brasil, acho até pouco ainda. Você Mas viu aquela minissérie Chiquinha Gonzaga, que foi feita com a vi, Regina Duarte? Tem uma Eu cena vi. que a Isadora Duncan vem ao Rio de Janeiro e conhece a Chiquinha Gonzaga. engraçado, a Chiquinha Gonzaga, falando da morte da Isadora, a Chiquinha Gonzaga eu sei que está enterrada aqui no Catumbi, né? Eu moro no Tijuca, um pouco mais para cá, até mais perto do Catumbi, até porque teve uma época que eu levantei uma amiga pesquisava, acabei tentando levantar a vida dela, porque até ela fotografar o cemitério, o mausoléu dela lá, aqui perto de casa. Aqui. Mais ou menos, dá para ir a pé da minha casa até lá, né? Mais ou menos. Ela cheguei engraçado até eu ia acompanhar até a morte dela, pós-morte de certa maneira, né? Pois Ela
As duas, a Isadora e a Fuller, elas eram muito próximas em uma determinada época. A Fuller Elas fazia... são contemporâneas, a Fuller e a Duncan? Sim, sim. Chegaram a se apresentar juntas. Em É algumas mesmo, é? apresentações. Tem apresentações em comum. Eu só não sei se tem registros. Eu sei que tem notícias, textos, elas falando sobre isso. Agora, não sei se tem algum registro visual, fotografia, alguma coisa assim. Mas e elas a Fuller chegou a ajudar muito em uma, como é que se diz, uma série de apresentações, né, que a Isadora fez na Europa, né, em determinado momento. As duas chegaram a ser próximas, assim, em determinado momento na França. Não sei se até onde foi a troca entre as duas, né, do ponto de vista. Aí eu não sou um especialista em dança para falar isso até. Mas é bem interessante pensar o que foi a conversa dessas duas mulheres. E são pessoas que são quase não faladas, né? A Isadora, Pois sim. é, eu acho legal que você traga essa questão das mulheres, porque a gente só vê artista homem, né? A história da arte está recheada de nomes masculinos e É, poucas mulheres, né? Então, é, agora, na arte contemporânea, que nós estamos vivendo esse momento, é um boom das mulheres, né? é. Há uma ideia de também de recuperar, né? O que são personagens que foram marginalizadas, né? Eu Isso, até isso até está um pouco naquela linha do decolonial também. Eu cheguei a sim, dar o passado inteiro, né? Que a ideia de porque aquele discurso colonizador, né, que até hoje permeia aí, vai esquematizando tudo nos seus cantinhos, né? A mulher serve para isso, o indígena serve para aquilo, outros povos servem, digamos assim, para ficarem nos seus devidos lugares a partir de um discurso construído, sabe-se lá como e da onde, né? Isso é muito poderoso, né? Isso acaba permeando até agora. Aí agora eu estou falando dos últimos 30 anos, põe aí, talvez anos 60 para cá, com mais força, arredondando, é que a gente vai rever, enfim, por que algumas coisas não estão da forma que deveriam estar dentro da história das artes, né? Muita coisa está ali na margem, né? Enfim, por que esses critérios? Por que contar dessa maneira, né? E o legal é que esses trabalhos, essas artistas, elas deixaram marcas, né? É claro que a Isadora e a Fuliela tiveram, digamos assim, um bom espaço comparado com outras mulheres na questão de imprensa, na questão do circuito das artes no momento de vida delas, né? Agora, o que se fez da memória delas é uma questão que, enfim, complicada, que está sendo ser visto só agora, né? Agora, nos últimos 30, 40 anos. Ela, hoje em dia, é considerada pelo pessoal da arte, da dança, né, como a precursora e o grande nome da criação da dança moderna. Como se fosse o ícone de virada de chave. Passa por essa mulher. Sem ela, provavelmente, e o impacto dela é enorme em outros artistas, né? Dança serpentina, né? Isso aqui que a gente. Ela cria até esse gênero, né? Dança serpentina. E depois tem um monte de gente que faz trabalho conversando com isso. Eu até queria saber, sei lá, se alguns artistas, por exemplo, o Hélio Oiticica ou outros artistas, enfim, da Segunda Guerra para cá, teria, no Brasil que eu estou falando, teria algum contato com ela. Eu acho que tiveram indiretamente, mas eu não posso afirmar. Por exemplo, como ela cria praticamente uma nova linha dentro da história da dança, né? Então, ela chega, nem que seja de forma invisibilizada, em artistas dos anos 60 ali, em Hélio, em outros também, né? Provavelmente, se não existisse ela, claro, provavelmente Hélio faria alguma coisa, mas a arte seria diferente, em alguma medida, né? Provavelmente teria atingido o que a gente atinge hoje por outros caminhos, talvez.
Agora, pôr essa tela para dançar, né? Isso aqui tudo. É interessante pensar o que são esses artistas, até mesmo outras áreas, né? Aqui é quase artes visuais, em alguma medida, artes teatrais também. É porque aqui estamos de fotografia, de certa medida, de tomada do espaço, enfim, de artes até, de certa maneira, figurativas, né? Enfim, porque as coisas meio que dão uma dançada, né? É como se fosse uma borboleta. Tipo, aquela borboleta que lá no início entra e vai dançando. É o efêmero, né? É. Só que o efêmero é aquela coisa, né? Ele pode ser curto, mas ao mesmo tempo ser eterno. É Pode verdade. se situar na memória até enquanto tiver algum ser humano para ler até, né? Mas aí pode, digamos assim, inventar tempo. É isso que é legal até a discussão da arte contemporânea. Enfim, não só arte contemporânea, mas de você inventar temporalidades. Você pode ter 1 milésimo de segundo que tende ao infinito. Então, isso ocorre muito nessa arte dela. É o voo da borboleta que dura, sei lá, 10 segundos, mas que, ao mesmo tempo, desorganiza as coisas e que vai permitir que outras se recomponham. Essa discussão está até dentro da imagem aparecência por causa disso, né? Porque o que ela faz é vamos dizer assim, é um objeto artístico, né? Para pegar um Ferreira Goulart da vida trocadilho, né? Ou um não objeto, porque não encaixa em muita coisa, né? A gente fica discutindo se é performance, teatro, dança, a gente pode discutir à vontade, porque não encaixa mesmo. Fica ali, né? Já é uma dança que dança até entre os conceitos. Não é uma dança só de corpo, mas também de atravessamentos de outras coisas. E essa personagem vai, enfim, no meio disso tudo, criar. Né? Criar até mesmo o seu campinho de trabalho. Isso é bem legal para a gente pensar, né? Porque se ela não cabe na dança, não cabe... Hoje em dia é tranquilo, porque a gente tem arte contemporânea que permite a gente não ter objeto. Né? A gente já está no momento pós-Ferreira Goulart e pós outras discussões, que a gente pode não ter objeto. A Até escultura invisível, né? pode ser escultura invisível, e, enfim, o que importa é até a enunciação do apontamento, outras discussões mais do som, que eu acho sensacional. Eu gosto muito de som até. Por isso que até a Iracé comentou até aquele texto que eu coloquei da antropologia sonora lá do Stonehenge, né? É sensacional essa metodologia de pesquisar Aquilo ali foi som. fantástico. Você coloca uns vídeos absolutamente incríveis. Não sei onde é que você encontra, mas que você está de parabéns, porque realmente são pérolas. Eu adoro pesquisa de som. É uma coisa Aham. que... Só que eu não consigo dar aula de som aqui, porque tem que ser pessoal, presencial, né? Porque precisaria soltar muito som, muita coisa. Teria que ser uma qualidade de som legal, mas eu amo som. Eu acho o som uma coisa... É um elemento, acho, pouco explorado na arte, às vezes. Quer dizer, é explorado bastante, só que não cruza com artes visuais. A gente ainda, às vezes, separa muito essa questão das sensações, das percepções. Olha, isso aqui é arte visual, isso aqui é arte sonora. Aí vira um problema, mas eu adoro o trabalho com som, assim, com os experimentalismos de som. Eu acho legal porque... Eu vou ter que sair, mas eu queria falar com vocês que tem uma dança dos derviches em Capadócia, que são os turcos que dançam com umas roupas. Procura Dança dos Derviches na Capadócia. Eu não vou poder assistir o resto, não, tá? É? Eu tenho que sair. Tem gente aqui em casa. Obrigada. Que pena. Um beijinho para você. Isso aqui tem até algumas pessoas que comparam essa foto com um lírio. Parece. Com um lírio. Tem algumas sobreposições que seria... que seria... Aí é claro que eu também não sei se ela está posando totalmente ou o quanto esse fotógrafo aqui pode ter se esforçado para tirar
essa fotografia, né? Porque é bom que a gente está falando de uma época de filme ainda. Então, eu não sei se aí a gente poderia testar o talento do fotógrafo nesse momento também para fazer esse instantâneo rápido aqui. Mas é uma coisa que dança, né? Com preenchimento. Aqui dá para ver até um pouco dos braços, até menores, das hastes, né? É outro tipo, por isso que eu falei que em alguns momentos a haste dos braços é maior, outra menor. São roupas distintas, é bom lembrar. Aqui tem um pouco mais de transparência, também a gente vê que atravessa o segundo plano a cor, né? Eu acredito que, desculpa te interromper, Não, fala. eu acredito até que o trabalho dela possa também interagir com as fotografias que esse fotógrafo faz, porque tem determinados instantes que, de repente, ela nem imagina, né, que o tecido vai fazer esse desenho, né? E com a fotografia ela já deve ter aquela noção, puxa, determinado instante isso aqui fica desse jeito, entendeu? Também pode ter essa interação, né, com o fotógrafo, com quem faz o registro dela, né? Alguns desses fotógrafos eram até de imprensa, né? Porque tem fotógrafo que fez a foto de cima para baixo, né? Fotografou ela do alto, né? E aí fica uma outra ideia, né, de movimento. Como se fizesse um plongé, né? Ela tem um domínio de uma presença, né? Um domínio de palco e pose que é muito bom. E com o tempo melhora. Ela tem uma fase no teatro muito boa. Né? Ela vem desse histórico de domínio de palco já. Só que aí ela faz uma cenografia, eu acho que ela brinca de forma intensa com vários elementos do teatro, né? E também de outras artes. Com a cenografia, com a questão da iluminação, com a questão, digamos assim, do que é tela, do que é corpo. Ela vai sequestrando, né? Ela vai... Eu sempre falo, né? Artista é um sequestrador, né? Vai roubando um monte de coisa, né? Apesar que se vocês leram a matéria que eu coloquei do Andy Warhol lá, aquilo ali vai dar aquilo ali seguir, vai dar umas coisas bem loucas na internet daqui a algum tempo. Tem free user, né? Com o negócio que existe o direito autoral de apropriação, queimar, enfim, dá um problemão. Mas as artes, o artista como um todo, ele vai sequestrando e roubando conceitos. Mas o Warhol não fez releitura, ele usou o material dela, da fotógrafa, e pediu permissão para usar por uma única vez, pagou pelo uso, e depois usou milhares de vezes, ganhou muito dinheiro em cima da obra da mulher e não pagou um tostão. É isso que ocorre na internet atual. Então, isso aí é a mesma discussão que está tendo agora com as IAs também, né? Estão roubando estilo. Então, por isso que o título da matéria é que aquele julgamento enfim, causou um frisson. Abre jurisprudência, né? Abre jurisprudência. Na internet brasileira, a gente sabe, por exemplo, que é ilegal a gente usar um trecho de outro vídeo e colocar online. A lei não permite, porque não julgaram no STF. Nos Estados Unidos, está chegando nas altas cortes, né? Que é o caso desse processo. Não só esse, tem outros também, vão chegar daqui a algum tempo. Então, é provável, se isso se desdobrar, é que a internet criou um conceito chamado de free user, né? Usuário livre, quer dizer, uso livre, né? Que é a ideia de que você pode usar parte de alguma coisa, de uma obra que ainda tenha direito autoral, né? Enfim, isso foi criado pelas grandes empresas de internet, né? Isso vai atravessando o mundo inteiro, pega Brasil, América Latina como um todo, e esse julgamento enfim, deu um problema mais ali que não sabe ainda como vão mexer, né? Não sei como é que chega depois, né? Isso aqui são várias fotos, né? Aqui ela está pousando, né? A relação dos desenhos, dos formatos, enfim.
é uma dança que faz dançar outras coisas. É uma coreografia que dança com, parece, o próprio vestido. E esse vestido dança com o ar, né? Cria uma espécie de levitação e vai criando conexões ambientais, né? Luzes e outras coisas, né? É como se fosse uma grande troca afetiva entre diversos universos ali, né? É claro que, mais uma vez, algumas dessas fotografias aqui são feitas até um pouco para divulgação artística. Essa daqui é sensacional, porque ela já é meio borrada, né? Mas tem uma espécie de fumaça no ar, né? Eu acho legal, tem vários artistas contemporâneos que trabalham com neblina e fumaça. Vários. Morrison, aqui no Parque Lage tinha gente que fazia isso também. Enfim, trabalhar com neblina, usar outros suportes de tela para se exprimir. A neblina é um, né? Fumaça pode ser outro, né? E outros elementos também que estão no ambiente, né? Chuva, muita gente que trabalha com... E vai aí, é claro que vai depender muito do ambiente. Chover, projetar algo lá, atravessar, enfim, fazer alguma coisa com chuva. É algo que talvez seja até complicado de ser feito, né? Devido a, enfim, previsão do tempo, essas coisas todas. Mas no caso dela, enfim, ela mexe muito bem com o ambiente, né? Com a coreografia, com o ângulo, com a entrega. Ela sabe que está sendo vista, isso é muito legal, né? Que a gente olha, que olha de volta para a gente, né? Ela sabe que está sendo vista, tem plateia, nem que seja um fotógrafo, alguma presença ali dentro. Então, ela pode adaptar, digamos assim. Claro, não de forma totalmente controlada, né? É como se ela soubesse, né, que tem alguém além de uma porta. Então, ela vai lá e passa por essa porta. Agora, a forma de passar, subir, descer, aí é um grande mariposar, né? Até curioso pensar esse trocadilho, né? Porque mariposa, esse pousa aí, né? Tem quase que um sufixo aí de pose também, né? Mariposar, né? Também. É um neologismo que dá para brincar. O DJ Oberman, ele brinca com tornar-se vagalume, né? Ele fala que enfim, quando ele escreve o Sobrevivência de Vagalumes, ele fala que é uma forma de pensar arte dentro da gestão do pessimismo. Porque o Pasolini está escrevendo o contexto da Segunda Guerra, então os vagalumes ajudam a lidar com o pessimismo ali. E, claro, eles necessitam de contraste para aparecer, né? A luz dos vagalumes, ele vai tirar do Dante. Dante tem vários vagalumes no Oitavo Inferno, na verdade. São as Lucíolas, na verdade. Ela sabe lidar um pouco com essas escuridões, plural, né? Com essas luzes, o que iluminar, o que escurecer. Mas é isso que eu acho que é legal, por isso que eu estava comparando com o Caravaggio. O Caravaggio, ele coloca uma luz que vai iluminar tais coisas. Aqui, a dança atravessa a luz, né? O canhão, até de certa maneira, é um pouco fixo e ela dança pelas luzes, né? Não é tipo a luz ficar parada e ela solar, né? Ela dança. Agora, Treme, essa né? foto que você está mostrando, ela tem uma originalidade. Se você olhar bem em cima, parece um rosto de mulher, como se fosse ela, de lado, aparecendo a orelha e aparecendo assim o cabelo preso e uma parte do rosto na luz. E essa parte da asa da borboleta dá uma impressão de um cabelo. Aí você repara, de repente, que no centro está o rosto dela, e o corpo dela em tamanho menor. E no outro lado, à direita de quem vê, é como se fosse uma outra pessoa dançando com os braços estendidos. Então, cria-se um efeito de 3 pessoas. Tem algumas pessoas que até falam, nesse momento aqui, sobretudo, né, mas eu li por alto que escreveram sobre ela,
que ela produzia fantasmas. Tem um debate, parece fantasma mesmo. tem um debate dos fantasmas na fotografia já da época do Benjamin, não só no Benjamin em si, mas em outros momentos, né? Porque o que é o fantasma? É algo que está e não está lá, né? Fantasma é uma projeção, mas ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem a forma dele. Às vezes é o vulto, né? O vulto, É o que ele fala fantasmagorias? Que é tipo algo que está ali que é e não é. É uma relação com memória também, mas tem que você projeta alguma memória ali, mas alguma coisa sobreviveu ali e algo se foi. Mas, Carlos, você introduziu a sua aula hoje falando exatamente do que aparece e do que desaparece. Sobre o fantasma. O fantasma pode ser visto sob esse ângulo, algo que aparece e desaparece. Só que o fantasma, geralmente a gente canaliza algo meio sobrenatural, né? O Benjamin e outros teóricos, outros artistas, eles deslocam esse fantasma, não é tão irreal. Tem coisas que estão no campo da visibilidade que também é um fantasma, né? O fantasma, o problema é o campo, ele está no campo visual, né? É uma coisa que a gente não consegue delimitar muito bem, né? Mas é por isso que o Benjamin está falando de fantasmática, porque tem algo a ver com a imagem, e tem a discussão, imagem dialética dele, é algo que, digamos assim, está no campo do visível, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ver por completo. É como se a gente olhasse para uma coisa e essa coisa a gente não é capaz de compreender, mas tem alguma coisa ali, né? É como se tivesse... É o que fica no meio do caminho? É uma zona, praticamente, uma zona de contato entre o que é e o que não é, na verdade. É alguma coisa que te sugere alguma coisa, mas não é capaz de concluir. É um vulto. É como se fosse... deixou de ser algo, mas também ainda não se tornou, né? Às vezes a gente até conclui, diz que é um fantasma e um vulto, né? Uma Ah, assombração, né? Pode dizer, isso aqui é sei lá, um espírito de alguém, né? Mas é uma mancha também. A gente vê muito quando trabalha com mancha também. Mas Que é a ideia do multiverso, né? Porque o multiverso não fala que as várias dimensões podem coexistir e, quando uma esbarra na outra, algo passa, algo vaza de uma dimensão para outra, e que os fantasmas ou esses fenômenos não compreendidos estariam nessa interseção. tem um lado disso. Tem uma discussão de luz aqui, que ela tem uma história bem legal, essa artista aqui, que eu não contei, que ela tem um sonho. Ela teve um sonho uma vez que ela começou no teatro e foi crescendo, ela queria crescer mais. Ela sonhou que, enfim, acordava não, estava num palco e alguém gritava luz, 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 até. Muito legal esse sonho dela. A partir dali ela sentiu que foi um impulso, sei lá, para também criar, mexer com luz. É um trabalho de mexer com luz isso aqui. será que ela teve então seria uma epifania, assim? Mas a epifania Um não é insight. acordado, ela sonhou, né? Ali ela sonhou mesmo. Ah, verdade. Eu acho que foi mais um recado do inconsciente dela. Olha a luz, olha a luz, olha a luz. E é uma brincadeira com a luz, né? Outro dia eu estava até vendo aquele trabalho lá do Sildo, Desvio para o Vermelho, né? O vermelho é uma cor muito... A gente enxerga entre o azul e o vermelho, o olho humano. Só essas cores. E as combinações entre esses dois espectros. Os limites da visão humana é entre vermelho, uma tonalidade específica de vermelho, e o azul. Tem o desvio para o azul, se você estiver questionando, tem o desvio para o azul. A gente consegue enxergar outras cores? Consegue com auxílio de, digamos, instrumentos, o infravermelho, outras coisas. A gente precisa de instrumentos, né? Mas, por exemplo, o vermelho geralmente é quando algo perde energia. Por exemplo, brasa. Está aquecendo, está perdendo uma certa essência. Então, você fica avermelhado.
Quando algo está muito quente e fica vermelho, aquela matéria ali está sendo, como eu posso dizer, um pouco diluída ali. Isso é uma capacidade física da visibilidade, né? O vermelho é um pouco disso, né? É uma estrela que vai morrer, né? Ela fica bem vermelha. Ela está perdendo energia. É. Ela está perdendo. É por isso que o fogo, dependendo do que alimenta o fogo, se tiver algum produto químico, alguma outra coisa que esteja sendo queimada, ele é amarelo, mas embaixo ele é um pouco vermelho, né? É porque o elemento que está sendo queimado está perdendo energia, né? Então, é como se fosse uma cor de perda de elétrons, se a gente falasse uma discussão de física, né? É a luz mudando. A luz pode, digamos assim, ser de várias cores, tonalidades, cruzamento de cores e etc. O vermelho, por isso que tem o Sidomerese faz desvio para o vermelho, né? Se a gente imaginasse alguém caindo na borda de um buraco negro, a gente vai ver que ele vai ficando vermelho, 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 porque vai sendo sugada a matéria dele, vai perdendo a materialidade. Então vai ficando vermelho. O sol se pondo, às vezes um pouco vermelho também. É um elemento físico, uma manifestação da luz, como ela pode. E a luz que permite a gente ser capaz de ver algumas coisas, né? Sem luz dá para ver? Dá. Enfim, a audição permite que a gente veja também. A sensibilidade não é só visual, por isso que eu falei que a gente precisa cruzar com outras artes também. A gente pode fazer ver por outros caminhos também. Às vezes você pode tocar, você pode... Iracema estava falando da comida portuguesa, né? Bom, você vê o gosto pelo paladar, né? Então, claro que a gente também pode ter um prato daquele todo estéticozinho, bonitinho, né? Mas tem um lado de a gente ver pela boca, né? Por isso, que não deixa de ser como é que se diz? Uma sensibilidade toque, né? Só que você toca com, sei lá, com a língua, com uma coisa assim, né? Com outro instrumento do próprio corpo, outro órgão, na verdade. Isso é legal na arte contemporânea quando a gente fala de culinária. Instalação que trabalha com culinária, porque a comida é algo que toca por dentro. É verdade. A gente não vive sem comida. A gente, E melhor claro ainda se ela for gostosa, saborosa, né? Tem o aperitivo no sentido de, por exemplo, tem o cheiro, é um elemento que dá água na boca, né? Digamos assim. Verdade. Tem uma questão, às vezes, visual, quer dizer, muito em culinária francesa, adora isso, né? Aquela culinária muito figurativa, às vezes, né? O prato tem que ter uma determinada imagem, de alguma maneira, né? Eu até brinco com isso, que eu acho que enquanto às vezes a gente tem pratos muito organizados, tem a feijoada que eu acho uma bagunça sensacional, feijão boiando, tudo, as carnes boiando ali, e é muito gostosa. Então, é uma bagunça gostosa, digamos assim, a feijoada. Não só a feijoada, outros pratos brasileiros também, né? O brasileiro adora ter pratos, assim, entre aspas, bagunçados, né? Coisas bem confusas visualmente, pode até ser, digamos assim, organizadas esteticamente em pratos, formatos, enfim, colocar aquele pimentão vermelho para ficar fotogênico, né? Mas quando a gente vê, às vezes, a comida em si visualmente, assim, originalmente, é quase uma, aspas, gororoba visual. Mas talvez porque nós, brasileiros, somos uma gororoba visual mesmo. A gente é muito bagunceiro, a gente é muito risonho, a gente brinca, a gente fala alto, a gente é muito deseducado para os padrões civilizatórios. A comida tem que seguir o mesmo padrão, mas é muito bom. A gente é antropofágico, né? Nesse sentido, a palavra cai até bem. Antropofágico. A gente é bem antropofágico nesses negócios. Vai incorporando e vai juntando, né? Um temperinho daqui, o que dá para fazer ali. Enquanto que essa gente dessa terra tem poesia, é sempre a mesma comida, não muda nada, sempre o mesmo sabor, sempre aquela coisa
Xoxa. É, Comida eu acho, portuguesa é muito ruim. eu acho que o Brasil tem pontos assim bem. Deixa eu terminar até por aqui, né? Era a minha última imagem, aquela até. Eu acho que é um pouco disso até, né? Que a gente. E quando você tem, entre aspas, tem até um cara que trabalha com arte sonora que chama de gororoba sonora, que eu estou lembrando desse termo. Gororoba sonora. O trabalho dele, eu gosto do trabalho dele, sensacional até. E, e por ser uma bagunça, às vezes permite a gente ver mais coisas, né? Porque a bagunça é quase uma metáfora também da borboleta que entra. A borboleta entrar na casa é uma bagunça, é uma desordem, né? Ela entrar numa porta, ela causa uma desordem, né? E é isso que está naquela primeira citação que eu abri hoje, né? Que imaginem praticamente uma Mas borboleta. você está falando da teoria do caos. A teoria do caos diz que uma borboleta que bate as asas aqui pode provocar uma explosão do outro lado do mundo. Certa medida é mesmo. É isso Né? mesmo. É a teoria do caos. É que a bagunça pode ser maior, né? É verdade. Dimensionar o tamanho da bagunça é complicado. Mas é isso, gente. Eu acho que Foi pode muito fechar. bom. Muito Foi muito bom. obrigada. Foi muito Muito bom, obrigada obrigada. mesmo. Eu vou jogar Então, esse gente, livro lá para vocês depois. Tchau. manda sim. Então, eu estou saindo, que já são 11h30. Tchau, Beijinho. Iraté. Tchau, Beijo, tchau, Aí, Cecília. beijo. gente. Tchau, Tchau, Carlos. Carlos. Tchau.